Se você trabalha com climatização, domina a parte técnica e sente realmente que a sua empresa depende demais de você, essa aula é para você. Aqui não vamos falar de fórmula rápida, de promessa vazia, de coisas mirabolantes. Nós vamos falar sobre o seu papel de dono dentro da sua empresa e como isso impacta diretamente no crescimento do seu negócio. Como nós sabemos bem, muitos empreendedores da climatização são excelentes técnicos, dominam com excelência a parte técnica, resolvem problemas, atendem diversos clientes, só que apagam incêndio todos os dias. O grande problema é que quanto mais o dono faz tudo, e lembre-se disso, quanto mais o dono faz tudo, mais a empresa depende dele, e por consequência, mais ele fica sobrecarregado. Muito trabalho não significa crescimento. Lembra disso. Você precisa entender uma outra coisa. O mercado está cheio de empresas e empreendedores ocupados, mas extremamente desorganizados. Desde empresas de grande porte e desde empresas que estão começando agora. Agenda cheia, telefone tocando, equipe em campo, e mesmo assim não existe controle, não existe clareza, e aí sobra cansaço. E muitas das vezes sobra também desespero. E no meio desse desespero, muita gente tenta resolver o problema com mais marketing, mais vendas, mais volume de clientes. Mas e aí, o que vai acontecer quando você pega uma demanda muito grande e joga em cima de uma base extremamente desorganizada? O resultado não é crescimento, é um caos instaurado. Lembra do desespero? O desespero vai virar caos. Mas antes de falar da empresa, precisamos falar do dono. Você, de mim. Toda empresa é um reflexo direto do papel que o dono ocupa e do que ele executa. Se o dono executa tudo, a empresa vira dependente. E aí a gente ouve frases assim: sem mim, nada funciona. E se nós, como dono, não decidimos, a empresa trava. E quantas vezes você já ouviu assim: o meu administrativo não consegue mandar um orçamento? Por que será? E aqui entra a tríade do empreendedor. 3 pontos-chave: propósito, prioridade e perspectiva. Por que essa empresa existe além do operacional? É quando a gente fala de propósito. Onde o dono realmente deveria colocar tempo e energia? Quais são as prioridades? Ou qual é a prioridade? Você decide como técnico ou como gestor, que é a sua perspectiva do negócio. Então, essa tríade precisa estar firme e em pé para que tudo funcione. Antes do CNPJ, vem o CPF. Se o CPF não é bom, óbvio que o CNPJ também não será. Quando o dono muda de postura, a empresa responde. E aí tudo muda. As decisões, as prioridades, a forma de conduzir o negócio, a forma de lidar e de gerir as pessoas também. E nós, como donos de empresas de climatização, não podemos nos esquecer que essas 3 áreas sustentam todo o negócio: técnica, comercial e administrativa. E nenhuma delas funciona bem sem gestão. Nenhuma delas funciona bem sem a sua decisão como dono. Essas áreas não vão se organizar sozinhas. Elas refletem o que você determina. Elas refletem o que você decide. A empresa reflete a postura do dono. E o método do Campo à Gestão organiza tudo isso em passos simples e aplicáveis. Gestão não é teoria, é rotina. É analisar, é decidir, é executar, é corrigir e evoluir continuamente. Por isso que é um ciclo. Você repete e você ajusta esse ciclo conforme você executa. E na prática, você passa a ter mais controle da sua empresa. As coisas não vão funcionar no improviso. Você vai ter clareza para tomar as decisões que a sua empresa precisa. Mas ela precisa para quê? Para funcionar sem depender de você 100%, para que você não se sinta sufocado, sugado e preso.
Mas antes de mais nada, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Esse método não é para quem busca atalho, solução mágica, resolução mirabolante ou alguém para resolver tudo no seu lugar. Esse método são para donos de empresas de climatização que estão dispostos a mudar e transformar o seu papel como dono e assumir de verdade a gestão e a condução do seu negócio. Essa aula é o primeiro passo. E se ela fez sentido para você, o próximo é o nosso ciclo de alinhamento. Dentro do ciclo, você vai entender o seu momento, o seu perfil como dono e decidir de modo consciente se você está pronto para sair do operacional. Conhecimento só gera crescimento quando o dono muda de lugar.